Bom dia, minha gente, tudo bom? É um prazer muito grande estar por aqui com vocês hoje, viu? Eu sei que quando falam que advogado vai falar, dá logo uma sensação assim de, nossa, que saco, né? Lá vem a criatura encher a gente, essa hora da manhã de uma segunda-feira de legislação, de artigo. Só que antes de falar de contrato, de regra, eu vim muito mais falar do que importa, que são as pessoas, né? E aí, antes de falar sobre isso, eu vou falar um pouquinho do que é o meu trabalho, né? O Maicon fez uma missa de corpo presente aí para mim, mas assim, o objetivo da gente estar aqui hoje e a forma como eu conduzo o trabalho e a gestão jurídica das empresas que são meus clientes é com esse corpo a corpo, porque a gente fala de uma parceria, não é verdade? O nome é muito interessante, mas ele precisa funcionar. E a parceria só funciona quando as pessoas se envolvem, tá? Então, essa etapa é uma etapa que eu sempre ofereço a todos os meus clientes, certo? Todos os meus clientes. Por quê? Porque as parcerias são feitas por pessoas, né? Então, não adianta eu chegar aqui com o melhor contrato do mundo, com as melhores cláusulas do universo, se as pessoas que fazem essa relação acontecer não entenderem como é que ela funciona. Só que eu preciso muito dizer a vocês a realidade do mercado hoje. As empresas, elas não estão muito preocupadas com que os parceiros compreendam como é que essa relação jurídica se estabelece, tá? São raras as empresas que consideram importante essa etapa da implantação da estratégia jurídica na contratação de equipe. E desde que fechamos essa consultoria com a Tati Cordeiro, este foi o principal pedido dela. Então, isso é uma prova de que as pessoas são muito mais importantes do que o documento. Entende? E é por isso que eu estou aqui. É uma etapa que eu considero essencial, porque contratos são feitos por pessoas, mas não são todas as pessoas que estão abertas a esse momento, porque é um momento que é desconfortável. Não é verdade de a gente trazer conhecimento jurídico para a outra parte no contrato. Não é todo mundo que tem esse interesse, não. De que vocês saibam até onde vai, porque nós estamos falando de autonomia, né? Todo mundo que fala, eu sou parceiro, eu sou autônomo, eu sou um CNPJ, eu posso fazer o que eu quiser. Só que a gente vai precisar ter uma conversa de adulto, né? Vocês são autônomos, são empresas que funcionam dentro de uma outra empresa. Nenhuma empresa, minha gente, é um cabaré. Não é verdade? Até no cabaré tem uma certa ordem. Tenho certeza, nunca experimentei fazer nenhuma estratégia jurídica para cabarés, mas eu acredito que exista uma ordem de atendimento, uma regra, né, um valor tabelado, né, um distanciamento com o cliente. Então, você imagina numa guerra invisível. Né? Então, assim, não é a casa da mãe Joana. Não é assim, eu sou autônoma, eu faço o que eu quero. E, minha gente, quanto mais autônomo nós somos, quanto mais líderes nós somos, menos liberdade a gente tem. Eu sou dona de 3 negócios. Eu não mando na minha agenda. Hoje, por exemplo, ontem de noite tive um problema seríssimo em uma das minhas empresas, num domingo à noite. Mas o meu compromisso com os meus clientes, com os parceiros da Tati Cordeiro, é inadiável. Eu não poderia simplesmente dizer a Michael, eu tive uma bronca ontem, que eu tive vontade de cortar meus pulsos, porque um sócio meu surtou. Então, não vai dar para eu ir, eu vou ter que chegar 45 minutos atrasada, porque eu vou precisar dormir, porque eu não dormi à noite. Entende? A gente tem autonomia, eu consigo, determinado dia da minha vida, bloquear a minha agenda. Dizer, não, naquela segunda-feira eu não vou trabalhar. Mas eu não posso hoje, porque eu tive um problema ontem, que foi muito sério. Às 8 horas da manhã, dizer a Michael, eu não vou poder ir mais. Sinto muito, tudo que você preparou não vai rolar.
Já pensou? É a mesma coisa quando a gente está lidando com agenda. Eu acordei com dor de cabeça. Gente, quem nunca trabalhou com dor de cabeça na vida, não existe, não está vivo, não é adulto. A autonomia, ela existe, ela é muito válida. Ela precisa ser valorizada e ela é. Vocês têm autonomia técnica, vocês têm a possibilidade de um aprendizado, né, de implementar técnicas novas. Conheço poucos lugares que estimulam muito que o profissional parceiro aprenda, tenha conhecimento, adquira novos conhecimentos. Conheço poucos, por conta do que Michael acabou de falar, o ego. As pessoas, geralmente, do nosso mercado, infelizmente, os donos dos espaços são pessoas que começaram executando a técnica, se tornaram donos e têm esse temor de perder espaço. É cultural e a gente precisa começar a desconstruir esse processo de ego. Então, aqui a gente tem isso. E eu não estou falando isso porque eu estou aqui, tá, minha gente? Eu estou falando isso porque eu conheço o negócio. Antes de a gente estar conversando, eu fiz um diagnóstico de como é que se estabelece a relação. Então, a gente chegou, trouxe algumas mudanças. Nós trouxemos um contrato de parceria e nós trouxemos um regimento interno. E existe uma confusão muito grande do que é o meu direito, até onde eu posso ir, o que é que eu posso fazer, o que é que a empresa pode me cobrar. Quando a gente está dentro da casa dos outros, a gente mete a mão na geladeira. Quando a gente está na casa dos outros, hospedado na casa dos outros, a gente não consegue entrar e sair a hora que a gente quiser. Não é verdade? Eu sou hóspede, eu fui para a casa da minha prima, em outra cidade. Eu chego a hora que eu quero, eu saio a hora que eu quero, eu entro e saio sem avisar, eu pego em todas as coisas que estão na casa dela como se minha fossem. Não. Porque a gente tem que estar no espaço do outro. Vocês estão num puta de um espaço. Mas essa casa tem as regras. Tem a parceria, que existe, que é estabelecida da mesma forma que se a empresa não paga o comissionamento de vocês, vocês também não devem trabalhar. Vocês também não podem se ausentar, deixar de cumprir com as obrigações de vocês por qualquer coisa, por qualquer condição. Chegar na casa dos outros querendo impor a regra. É preciso ter uma regra, minha gente. Imagina a quantidade de unidades que a gente tem se não existir regra, se não existir um regimento estabelecendo como é o funcionamento, qual é o dress code, o que é que a gente tem que vestir, como a gente deve se comportar. Vai virar pior do que o cabaré. Entendeu? Não dá, a gente tem que ter regra, principalmente onde tem muita gente. Todo lugar, todo espaço, toda casa tem regra. E quanto mais pessoas, mais necessidade de regramento. Eu, por exemplo, eu não gosto que ninguém esteja mandando na minha vida. Entende? Eu gosto muito de decidir, de tomar as decisões. Então, para mim, é um desafio muito grande compartilhar decisões. Só que a gente tem que entender o lugar onde a gente pode fazer isso. Dentro da casa dos outros é o lugar que eu dito as minhas regras, que eu faço o atendimento do jeito que eu quero. Se as pessoas procuram o Mega Ré Invisível, é porque elas estão procurando a técnica do Mega Ré Invisível. E se você resolve fazer do seu jeito, não faz sentido você estar no Mega Ré. Não é? Acho que faz mais sentido se você for trabalhar para você. Eu sou dona do meu escritório, a única gestora do meu escritório. Tenho bônus. Eu decido tudo. Mas minha gente também... O problema é todo meu. Entendeu? E tem horas que você quer ter com quem compartilhar e você não tem. Então, tem o bônus. Eu decido tudo. Eu arco as consequências com tudo, é o ônus. E tem horas que eu não tenho com quem compartilhar a decisão, compartilhar aquela dificuldade. Então, em outras empresas que eu também sou dona, eu tenho sócios. Nesse momento, é interessante quando eu compartilho com alguém. Mas é preciso saber ocupar esses lugares, fazer essas diferenças. E esse é um grande ponto na relação da parceria. Porque se fala muito do processo de autonomia do profissional parceiro, que ele existe, é necessário que ele exista, mas existe também uma certa limitação, porque a gente vai para a casa dos outros.
Então, você não pode usar o produto que você quer, você não pode chegar a hora que você quer, e nem se fosse seu espaço, você poderia chegar a hora que você quer, porque você tem um compromisso com o seu cliente. Não é verdade? Então, a relação de parceria, ela trouxe muitas vantagens, tá? Que eu considero extremamente importantes e poucas pessoas conhecem. Então, quando você é parceiro regular, como a gente tem aqui no Mega Ré, que também é uma situação rara, poucas empresas regularizam a parceria. Geralmente, todo mundo chama de parceiro, mas no final das contas, as garantias que o parceiro tem quando ele é efetivamente contratado, tem um contrato firmado, o contrato homologado, tem a emissão das notas fiscais, ele tem várias garantias que quem só recebe comissão não tem. Então, muitos espaços chamam de parceria, mas não entregam a parte mais importante da parceria, que é a segurança. Quando você, aqui no Mega Ré, você tem um comprovante de renda. Quando você emite as notas fiscais, não é um benefício só para a empresa, minha gente. A partir do momento em que você faz a emissão das notas fiscais mensais, você comprova de onde está vindo a sua renda. Entende? E se você precisar fazer um financiamento, financiar um carro, um imóvel, você tem como comprovar. Você entra no seu Gov, você consegue emitir um extrato da sua movimentação financeira e você tem uma ascensão social. Quem não emite a nota fiscal tem uma movimentação, ainda vai virar sonegador, né? Porque agora ainda tem isso, porque a nova regra tributária vai entrar matando com todo mundo. Então, até quem movimenta pouco na conta, quem movimenta mais de R$ 5.000 vai pagar 27,5% de imposto. Vocês não vão passar por isso, porque vocês têm a parceria de vocês homologada. A tributação que vocês pagam é exclusivamente a taxa do DAS que é paga mensalmente. E essa taxa, ela traz benefícios também para vocês. Ela conta como contribuição previdenciária. Então, vocês vão ter um direito à aposentadoria, que é coisa que a maioria dos profissionais... Quantos anos, Maicon, se você está no mercado de cabelo? Tem quantos anos? Eu acho que é melhor mudar de assunto, né, amigo? 17. Há 17 anos atrás, você tinha carteira assinada? Entende? Então, quanto tempo da vida profissional não foi contabilizado para um momento que vai chegar para todo mundo? Vai chegar uma hora, minha gente, que não vai dar mais para estar fazendo cabelo. E a gente não pensa nisso, entendeu? Isso precisa ser valorizado, porque se você vai daqui para ali na esquina, a maioria das relações de parceria não são homologadas. Eu trabalho com isso há 10 anos, minha gente. Eu sou especialista na lei de salão parceiro. Eu conheço negócios que são franquias que contratam errado, que contratam sem emissão de nota fiscal, sem o registro da pessoa jurídica. Isso prejudica todo mundo, mas especialmente quem está ali exercendo a força de trabalho. Imagine 17 anos trabalhando no lugar sem ter contribuição previdenciária. Esses 17 anos, quando você tiver com 50, vai pesar. Não é verdade? A gente, na relação de parceria, não tem essa história de eu vou mandar o atestado médico. Quando a gente é autônomo, quando nós somos donos do próprio negócio, a gente vai mandar o atestado para quem, gente? A gente vai se tratar, mas não precisa de atestado. Eu disse, não, é para mim mesma, no caso. Só não. Entendeu? Inclusive, me dê um de 1 hora para poder eu me convencer de que eu posso trabalhar quando chegar em casa. Entendeu? Resolva aí rápido, porque eu tenho que voltar. É isso que acontece. Entendeu? Da mesma forma que quanto mais a gente cresce, a gente consegue ter muito mais autonomia. Assim como vocês, de bloquear a agenda, de tirar um bloqueio maior. No nosso contrato tem uma previsão de você conseguir bloquear a sua agenda por 1 semana, por 15 dias. Precisa cumprir determinados requisitos, óbvio. O principal deles, ter grana, né, mulher? Para não trabalhar 15 dias, viajar e voltar e tá tudo bem com as contas tudo paga. Vamos treinar aí para fazer os cabelos bem feitos, entendeu? Porque o faturamento de vocês depende da execução. Não é verdade? Isso é um privilégio. Vocês poderiam estar aqui. O salário médio hoje, de acordo com a categoria sindical de um cabeleireiro, é de R$ 2.680.
Alguém queria trabalhar aqui 44 horas semanais para ganhar isso? Levanta a mão. Nossa, que silêncio, né? Imaginei. Então, assim, quer ter hora para pegar e para largar? Tem uma opção. Vocês querem? Ah, mas tem o FGTS. É verdade. Sabe quanto é o FGTS, minha gente? 8% desses 2.600 e uma besteirinha. Aí tá, em 12 meses vocês ganhariam 2.600 e essa besteirinha vezes 14, né? Porque tem o 13º e as férias. Ainda assim compensa? Ou é melhor estar ganhando pelo que está produzindo? Entendeu? É uma enorme vantagem. Tem vantagens. Tudo tem um preço na vida. Tudo. Para tudo que a gente fizer, toda escolha vai ter um ônus. Eu amo minha vida de solteiro, mas vai ter a solidão de vez em quando no domingo. Eu amo minha vida de casada, mas eu também não consigo ficar sozinha na hora que eu quero. Não é assim. Eu quero muito ser marombada, malhada, não sei o que, não sei o que. Tem um preço. Você vai ter que abrir mão de comer de tudo. Ah, mas eu não quero abrir mão do meu vinhozinho. Então abre mão do quadríceps e dos tríceps. É isso. Vai ter que ter uma escolha. Entende? Tem que ter uma escolha, mas tem que ter um compromisso. Nada na vida é só benefício. O que eu vejo no mercado, eu sou parceira. Eu não tenho horário. Gente, ninguém vai hoje em dia. Tempo é o nosso maior ativo. E o único que a gente não ganha de volta e que não tem dinheiro no mundo que pague. Eu não estou disposta a esperar 30 minutos por uma pessoa que vai fazer um procedimento, seja ele qual for em mim. Eu estou pagando e a pessoa vai me fazer esperar 30 minutos. Eu não espero por médico. Do plano de saúde eu não espero. Se o médico me deixar esperando 45 minutos, nunca mais eu volto. Para mim é um desrespeito. Meu tempo vale ouro. Aí vocês imaginam, já chega 15 minutos atrás. É porque eu sou parceiro, eu não tenho horário, não preciso. Sou autônomo. Aí, 10 horas da manhã, 10h15, eu tô passando da porta. Aí nem arrumado tô, o cabelo tá parecendo que levou um choque. Aí a gente trabalha com cabelo, mas a gente chega com o cabelo parecendo, né, a Elba Ramalho. Mas não, ser autônomo não é ser descompromissado. Ser autônomo não é fazer a sua agenda do jeito que você quer. Você pode, sim, bloquear a sua agenda. Essa autonomia você tem, mas é preciso ter uma antecedência. E antecedência não é 45 minutos antes. Não, isso não é antecedência. E no nosso contrato, menos ainda. No nosso contrato são 15 dias. Janina, mas eu adoeci. A gente não tem a previsão de adoecer com antecedência. Adoecer é outra circunstância. Eu estou falando de um atraso que é pelo descuido, pela falta de consciência de que isso aqui é uma parceria e que todo mundo ganha. E que quando a cliente fica esperando 30 minutos e ela passa a ser atendida por outra pessoa, você perdeu. Não foi. A Tati Cordeiro vai perder, porque a imagem fica prejudicada com o atraso. Não tem para onde. Qualquer cliente que foi atendido com atraso se incomoda. Ele pode até voltar, porque não encontrou um lugar melhor. Amém, né? Graças a Deus. Mas tem gente que não volta e tem gente que fala mal. E a propaganda negativa, a gente não tem controle sobre ela. Quando eu vou dizer, menina, eu adoro fazer mega na Tati Cordeiro, mas todas as vezes eu saio atrasada. Vai ter gente que não vai vir, que nunca experimentou, nem vai provar, porque não vai ter essa paciência. Isso é a propaganda negativa. Tirando o fato de que o teu cliente, a tua cliente veio, você não estava e outra pessoa teve que resolver. Ou então, pior, você faz o seu atendimento na pressa porque você se atrasou, você não entrega a qualidade do treinamento e quem faz alguma coisa errada ou a cliente não ficou satisfeita, ela volta para a mesma pessoa corrigir? Eu não volto.
Veja, se eu fui ali ser atendida por aquela pessoa, ele não conseguiu executar, eu não vou voltar. Eu vou procurar outra pessoa. Aí, quando tem a perda da clientela, fulaninho está roubando minha cliente. O ego que o Michael falou. É terrível, minha gente. A gente tem que dar a gente mesma a nossa devida desimportância. Não é, muitas vezes, por você. Muitas vezes é só o outro. É só o detalhe. É não ter errado, é ter feito certo, é ter atendido no horário. Então, muitas vezes, não é a outra pessoa que está passando a perna em você e roubando a sua cliente. É você que está roubando de você mesmo. Sabe o ladrão que rouba dele mesmo? Pronto. Só que no detalhe do dia a dia, a gente não para fazer essa conta. Eu tenho certeza, minha gente, absoluta, que uma conduta mais compromissada não vai trazer prejuízo a ninguém. Se trouxer, vocês, por favor, me chamem. Que eu quero saber. Não, Janina, continuei fazendo a mesma coisa e comecei a faturar mais. Não tem a conduta correta, agir corretamente com o nosso cliente, porque, veja, os nossos clientes aqui, eles chegam pela Tati Cordeiro, mas eles ficam por quem está ali naquela cadeira, atendendo. E isso precisa ser valorizado. Muitas vezes, nesse atendimento, se perde em conversa. Minha gente, conversar com o cliente. A cliente chega, quer fazer a gente de terapeuta, eu sei. Você se torna o melhor terapeuta do mundo, mas a cliente não pode ser a sua. Vamos procurar uma terapia online para a gente falar dos nossos problemas com os nossos terapeutas. Entendeu? Com o cliente, não. Não, ao cliente não importa a nossa vida. Eu podia chegar aqui e dizer para minha gente, olha, eu tive uma vida muito difícil, eu já fui vendedora da Livraria Cultura, eu já carreguei livro. Alguém aqui está interessado nisso? Alguém aqui quer saber? Importa para alguém a minha história aqui? Não importa, minha gente. Tá muito na moda chegar e contar, né, a história da vida. Nossa, uma história de sucesso. Não, a gente vem falar sobre coisa prática, sobre a realidade, sobre o que vocês precisam saber, para vocês colocarem em prática, para vocês entenderem como é essa relação jurídica, entende? Então, a conversa com o cliente é o que o cliente quer. Esse ano é um ano dificílimo. A gente vai passar por um ano de eleição que se está muito antagonizado o posicionamento político. A gente pode militar e ter o nosso posicionamento político que a gente quiser, minha gente. Mas ao nosso cliente não interessa. Robson Jassa falou uma vez, que disse: o meu posicionamento político é o do meu cliente. O melhor carro é o carro dele. Eu voto em quem ele votar. A gente não precisa fazer campanha para ninguém. A gente sabe as nossas convicções, os nossos valores. A gente muitas vezes tem uma necessidade de levantar as nossas bandeiras. E eu acho isso maravilhoso. Só que aqui ninguém é uma pessoa pública que pode colocar o pé sobre a mesa e dizer, porque senão a gente deixa de faturar e a gente deixa de ganhar dinheiro. Meu posicionamento político, nenhum cliente meu vai saber. Não interessa. Eu não vou perder um cliente porque ele tem um posicionamento político diferente do meu. E ele só vai saber se eu disser. Não é verdade? Ou se me encontrar militando, porque zero perigo de me encontrar militando, porque eu já ando cansada demais para estar por aí levantando bandeira de quem quer que seja. A minha já está difícil de eu estar levantando. Entendeu? Todo dia um tal de produz conteúdo e vai no Instagram e você quer ir no YouTube. Minha filha cansa a beleza. A pessoa não tem mais disponibilidade de estar militando por nada. Não nada contra quem milita, muito ao contrário. Entendeu? E acho que tem determinadas bandeiras que precisam, de fato, ser levantadas e protegidas. Mas a gente tem que entender a nossa insignificância. Se a gente entende que a gente é insignificante em determinados momentos, a gente tem mais êxito na vida. E isso não é se abafar, não é deixar de ter opinião, não é deixar de se posicionar. É se posicionar adequadamente onde dá resultado. A gente tem que influenciar, sabe quem? Nossos filhos. A gente tem que conversar com os nossos pais que perderam a noção, né? Eu mesmo. Tentar salvar eles, né? Mas no
trabalho, a gente tem que aprender a disfarçar. A gente tem que aprender a se distanciar. E isso dá resultado financeiro, tá? Isso dá resultado financeiro, minha gente. Porque quando a gente encurta a conversa, a gente fica mais atento. Vocês trabalham com um produto caríssimo. Um erro na hora que está fazendo a aplicação, porque estava batendo papo, acontece. Do mesmo jeito que sai um erro num contrato que eu faço quando eu resolvo olhar o WhatsApp toda hora, quando alguém está me chamando. Entende? Quando eu estou no meio de um... Imagina se eu estivesse aqui com vocês e meu telefone estivesse ali do lado. Aí toda vez que tocasse, eu fosse lá pegar no telefone. Qual era a sensação que vocês iam ter do meu profissionalismo? Com certeza, todo mundo ia sair aqui falando mal de mim. E sem sombra de dúvida, tinha grande chance de eu ter o contrato rescindido. Não é? Imagina, toda hora eu estou aqui. Eita, só um minutinho. Porque é minha mãe, porque é a filha, porque eu tenho várias urgências para resolver. Mas na hora do meu trabalho, a minha urgência é o meu trabalho. A minha urgência, a coisa que é mais importante é estar aqui, conversando com vocês. Porque eu não posso perder o fio da meada, porque eu não posso falar uma coisa que pode ser mal interpretada. Do mesmo jeito, é a necessidade de atenção quando vocês estão executando o trabalho de vocês. Mas vocês entregam autoestima, minha gente. A pessoa tem que sair daqui se sentindo melhor do que ela entrou. Então, muitas vezes, qualquer falha não resolve. Corrigir não resolve. O tempo que ela vai ficar insatisfeita não tem remédio. E eu tenho certeza que todo mundo aqui já errou por distração. Então eu vou ficar perfeito, eu não posso olhar para o lado. Não é isso. Não é ser mecânico, é ser atento. Não é deixar de ser humano, de receber, de falar com essa pessoa. É ser atento, é responder, é falar o mínimo possível, é não sentar ali do lado, porque tem vezes que está sentado do lado, daqui a pouco está todo mundo chorando junto. Não dá, minha gente, tem que ter um distanciamento para ter produtividade. Todo mundo no final do mês quer, ó. E resultado só vem com empenho, com disciplina. Eu não estou motivado hoje. Eu vou contar um segredo, tá? Não sei se vocês já sabem, mas a motivação, ela não vale de nada. Ninguém está motivado todo dia. Ninguém. Tem dia que você não está afim de olhar nem para a sua própria cara. Você vê esse povo bem produtivo no Instagram. Só está fazendo o que precisa ser feito. A diferença é essa. Com dor de cabeça, com sono, cansado, do jeito que for, está lá entregando o que precisa entregar. Fazendo o melhor que pode. Aí a gente vê pessoas bem medianas alcançando aquilo que a gente não alcança e a gente faz sorte. É óbvio. Sorte pura. Mas a gente não para lá para olhar a constância de quem está fazendo mediano. Outro ponto extremamente importante que o Michael falou, a questão da crítica. Gente, quando a gente está num ambiente em que a gente não é mais criticado, é melhor a gente sair. É melhor ir embora. Você não vai nunca mais ser uma pessoa melhor e diferente do que o que você é, se você não receber crítica. Então, se você está num lugar que ninguém lhe critica, está na hora de ir embora. Porque você não vai ser diferente do que você já é. Se você quer ser melhor, você precisa estar num ambiente onde as pessoas te digam que você pode melhorar e onde você pode melhorar. Se alguém desistiu de te ensinar, repense nos seus valores. Porque também tem gente que não aceita crítica de ninguém, né? É um vice-deus na Terra. Receber crítica é difícil, minha gente, é desafiador. É terrível. Ninguém gosta. Mas a autorresponsabilidade é muito importante para o processo da parceria funcionar e para qualquer tipo de relacionamento. Qualquer relacionamento da gente com autorresponsabilidade dá muito mais certo. Porque nunca na vida o problema vai ser só do outro. Até para o que o outro faz com você, você tem responsabilidade. Porque você deixou. E você precisa pensar, por que é que eu permiti que Bruna me tratasse daquela maneira?
pessoa te tratando mal todo dia, ela está se sentindo confortável de dizer isso a você, te tratar mal todo. Como é que uma pessoa se sente confortável de te tratar mal todos os dias? Você acha realmente que o problema é só dos outros? Você não vai parar para pensar que está sendo extremamente permissivo? Porque o que o outro faz com a gente é um limite que a gente não impõe. E não precisa ser grosseiro, mal educado para impor limite. É dizer, ó, até aqui. Você hoje passou do limite comigo, não dá. Então, até o que o outro faz com a gente é nossa responsabilidade. Entendeu? E se você alia isso ao fato de nunca se sentir bem recebendo uma crítica, minha gente, vocês têm aqui grandes referências do mercado. Meu Deus do céu, que privilégio é você ter uma crítica de um profissional que está há 17 anos no mercado e dizer, olha, como é teu nome? Amanda, olha, isso aqui você poderia melhorar assim, 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 assado. Minha gente, é um privilégio. É um privilégio não precisar levar porrada para aprender, porque tem alguém que está observando o teu trabalho e está te dizendo o que é que você pode fazer melhor. Quantas vezes na vida a gente não teve que aprender levando porrada? Não doeu mais, não? Ter quem nos ensine é um privilégio. Ter quem nos ensine para a gente ganhar é o céu. Inclusive, eu gostaria muito, mas eu estou tendo que pagar para o povo me ensinar, minha gente. Não é barato, não, viu? Inclusive, fechei uma mentoria agora que eu disse, eu preciso ter uma chefe. Porque eu não estou obedecendo a mim mesma. Então, eu pago para ter uma chefe. Não, de verdade. Vocês já pararam para pensar que vocês poderiam ter que estar pagando para ter um chefe? É um depoimento, entendeu? Real. Eu pago para ter alguém que me cobre. Eu faço uma mentoria que não é barata, minha gente. Para alguém gerenciar e me criticar e dizer para mim, olha, Janine, isso aqui não tá bom, melhora nisso, faz assim, faz assado. Em 30 dias de mentoria, vocês não têm noção do aumento do meu resultado. Agora eu escuto mais, por quê? Porque eu pago. Então, aproveitem a oportunidade de hoje, porque vocês estão recebendo para ser criticado, para entregar mais, para ter um melhor resultado que vai dar resultado no bolso de vocês. Isso é privilégio que uma parceria proporciona. Porque é uma parceria, todo mundo cresce. Aqui não é uma ONG. É óbvio que o objetivo do Mega Rain Invisível é faturar. Mas tem muita gente no mercado que está faturando, atropelando todo mundo. Indo lá, ó, vrá, sem querer saber de cumprir a lei, sem querer saber de fazer o que é correto. Entendeu? Sem querer saber de estabelecer as regras, de mostrar as regras como elas são, para que vocês entendam, para que vocês cumpram, sem a necessidade de estar penalizando e aterrorizando ninguém. O nosso contrato tem previsão de multa, minha gente. Quem aqui já foi multado? Então, ninguém foi multado, por quê? Não é porque não descumpriu a regra. Eu sei que tem muita gente aqui que já descumpriu a regra contratual. Já chegou atrasado, já se ausentou da agenda. Ah, mas tem uma multa? Tem, minha gente. Sabe por quê? Porque há um prejuízo. Quando o Michael falou, é uma engrenagem. Se uma pecinha falta, deixa de girar. Nem sempre a gente consegue colocar uma peça no lugar. E muitas vezes a gente coloca uma peça no lugar e a engrenagem não gira do mesmo jeito. Ela gira mais lenta, causa prejuízo. Então, existe uma previsão contratual. Ah, quer dizer, então, que se eu adoecer, eu vou ter que trazer atestado? Minha gente, vocês têm autonomia. Acontece de você adoecer. Todo mundo adoece. Todo ser humano adoece. Ninguém precisa apresentar um atestado. Mas vamos combinar que é necessário ter uma justificativa, porque você está deixando de cumprir uma regra contratual. Não é verdade? Então, eu deixei de cumprir uma regra contratual. Qual é a justificativa? Ah, eu não tive um atestado, mas eu comprei o remédio. Eu precisei acompanhar o meu filho. Existe uma satisfação que precisa ser dada para o seu compromisso com o cliente. Não tem absolutamente nada a ver com você
isentar a sua falta, porque você não vai faltar, você que vai deixar de faturar. Porque se você não vem produzir, você não fatura. Entendeu? Óbvio que isso causa prejuízo à empresa também. Só que se esse prejuízo não é justificado, não tem uma organização e não tem uma antecipação, tem uma penalidade. E a penalidade é para quem descumpre. Da mesma forma que para o mega reinvisível, se houver um descumprimento, eles também serão penalizados. Existe um aviso prévio de 30 dias para uma rescisão contratual. Vocês não podem simplesmente dizer, amanhã eu não venho. Se vira, Bruna, resolve aí, Maicon. Quero nem saber. Não é justo e razoável. A gente está falando de uma parceria. Todo mundo pode não querer mais trabalhar num lugar. Todo mundo pode querer escolher outra trajetória. Mas existe uma penalidade. Ou você cumpre os 30 dias ou você paga a multa. Da mesma forma que a empresa não pode chegar amanhã e dizer amanhã você vai embora. Sem ter uma penalidade. Vai haver uma compensação. Entende? Às vezes, o prazo não tem como ser cumprido por não haver ânimo, por ter pressa, por haver a possibilidade de estar em outro lugar. Mas existe uma penalidade, minha gente. Existe uma regra que precisa ser cumprida, e se ela não é cumprida, existe uma justificativa. Então, quando a gente tem essa consciência de que a relação ela se estabelece numa via de mão dupla, fica muito mais fácil de fazer as coisas funcionarem, especialmente porque vocês não precisam só pensar no mega ré. Vocês precisam pensar em vocês, no resultado que vocês querem. Todo mundo aqui está satisfeito com quanto está ganhando? Se a gente atrasa 30 minutos numa agenda, não precisa nem ser na entrada, mas aí 15 minutos no começo, aí tem o cafezinho, aí atrasa mais 10, atrasa mais 30 no final. Vocês acham que durante uma semana essa falta de produtividade não impactaria no resultado financeiro de vocês? Alguém já fez essa conta? É uma conta importante de ser feita, porque vocês fazem o resultado de vocês. Então, a gente trouxe hoje essa conversa para trazer consciência de que a autonomia ela existe, de fato, mas ela vem acompanhada de muitas responsabilidades. E todas essas responsabilidades, quando cumpridas, elas não beneficiam só a empresa, elas beneficiam vocês. Entendem? Então é isso, meus queridos, que eu tinha para conversar com vocês hoje, já conversei. Tem mais alguma coisa, Bruninha, que ficou faltando? Acho que a gente abordou todos os temas. Espero que vocês tenham gostado desse papo, porque todo mundo fica nervoso, né, quando vai falar com a advogada. Se vocês quiserem, eu vou ainda ficar um tempinho aqui, vou conversar com a Bruna sobre outras coisas. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida individual, eu não vou me prolongar aqui, porque tem todo o andamento que o Michael organizou. Mas se vocês quiserem tirar alguma dúvidazinha comigo, a gente queria falar sobre isso. Tem alguma dúvida sobre isso no contrato? Fiquem à vontade, tá? A gente veio aqui para isso, para tirar dúvidas, para esclarecer, para deixar esse clima leve e confortável. Combinado? Foi um prazer, viu?